Bem-vindo ao Papo Leve. Eu sou Marcos Lemos e nosso bate-papo aqui tem como intenção abordar o mundo do empreendedorismo, da gestão e da jornada que compõe e com seus desafios, vitórias e também aprendizados. Hoje eu estou aqui com o Carlos Born, um empreendedor serial com mais de 11 empresas. Eu falei, eu com uma, duas empresas já tô suando aqui, e ele com 11 CNPJs, também proprietário de um fundo de investimento, criador de produtos, com uma trajetória fantástica. É uma história realmente que eu fiquei extremamente admirado e eu queria que ele compartilhasse esse aprendizado, que provavelmente ele tem aqui várias lições desses anos de empreendedorismo. Então, bem-vindo, Carlos. Queria te agradecer a sua presença e conta aí já um pouco aí como você começou todo esse desafio. Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E tentar deixar o mais curto possível a minha trajetória. Comecei lá com 12 anos, o primeiro cursinho de informática, né? Com 15 anos já estava desenvolvendo software, né? Com 16 estava dando aula de informática. Com 18 eu tinha uma distribuidora de informática. Com 19 anos já tinha sido assaltado, perdido tudo, estava devendo tudo que eu tinha, mais um pouco. Com 20 anos voltei novamente, né? Cheguei a ser o maior vendedor de licenças Microsoft do Rio Grande do Sul, né? Vendia muito notebook, montava quase 50% das lan houses que tinha por lá, eu que montava. Aquela época da febre das lan houses. Da febre das lan houses, né? Maravilhoso, porque a gente já aproveitava para fazer uns corujão, né? Bom, aí tive agência web, né? Fizemos um dos primeiros sistemas de automação de site da época, né? Que na época não existia nada, era tudo manual. Que ano foi isso? Isso foi em 2004, mais ou menos. E a gente meu próprio cliente podia editar seu site naquela época já. E na época eu já trabalhava com locação de site, que é até uma coisa rara até hoje em dia, ainda é raro, né? Então eu sempre tive, de alguma forma, essa vertente de manter recorrência, né? Sempre tive isso. Aí eu fui dono na verdade, eu investi num projeto de cidade digital, né? Nesse projeto de cidade digital, o objetivo era, né, a melhoria de uma cidade em termos de telemedicina, monitoramento urbano. Conheci um mundo fantástico, que até hoje eu não entendo como é que não foi aplicado, né? Claro, obviamente por problemas de política sempre. Para mim poder ser isso, eu tive que tirar um SCM na época, porque a gente tinha que fazer os projetos de cabeamento para cidades. No final, o projeto não andou. Eu tive um acidente familiar muito grande nessa época. Eu já tinha uns 4 empresas na época. Eu tinha até um restaurante bar. Eu tinha agência de marketing, tinha essa empresa de cidade digital e tinha uma agência de marketing mesmo. Tinha uma agência web e agência de marketing também. E na época eu tive um problema familiar e minhas empresas, fiquei 6 meses em hospitais, assim, e minhas empresas foram para o espaço, né? Então, primeiras lições, né? Não criar negócios dependentes, né? Porque os negócios eram muito dependentes de mim. No momento que eu saí, os negócios começaram a quebrar, né? Então, vamos dizer assim, a primeira pancada... Estava muito da diretriz do fundador, isso, né? Na dependência do fundador. Aí eu entrei pro ramo de telecomunicação, aí fui estudar o ramo de telecomunicação, aí aprendi a configurar SM, BGP e tudo mais, né? Então, assim, por mais que eu seja empreendedor, sempre fui um cara muito técnico, né? No sentido de saber fazer, né? Sou um desconfiado por natureza, então eu sempre procuro entender o mínimo possível até para ajudar e colaborar em qualquer projeto. Então, tivemos uma empresa de telecom, foi fantástico, foi muito legal, só numa outra época, né? Então, tive muitos problemas societários também, isso me levou a bastante aprendizado, problemas bons, problemas ruins, como tudo. Eu amo o setor de telecomunicação, né? Eu digo que é uma cachaça, depois que a gente entra, de um jeito ou do outro, a gente está sempre por volta dele, né? Estamos aqui hoje, né? Num evento, né? Esses eventos que tem sistemas para provedores, né? E, bom, aí eu vendi há uns 8 anos atrás, né? A minha empresa, chamava Revo Telecomunicação. Uma coisa interessante, quando eu comecei ela, que é bastante difícil das pessoas entender, e aí vem a questão dos desafios, né? É que eu me lembro que depois que eu quebrei todas as empresas e eu voltei a trabalhar, eu tinha, sei lá, uns 80 mil reais, assim, né? E aí eu fui abrir uma telecom com 80 mil reais. E eu me lembro que eu gastei 65 mil na marca. Eu peguei 65 mil reais e peguei uma agência. Eu tinha um cartão mais bonito, o site mais bonito e a marca mais bonita. A empresa era composta por mim e por um financeiro, né? Só que quando a pessoa olhava, imaginava que era um negócio bastante consolidado, né? E eu tinha uma única obrigação. Eu precisava vender e não podia cobrar pós-pago, porque não podia esperar até lá. Então, ou eu cobrava pré-pago,
no mercado que era um mercado de pós-pago, entende? Então a gente praticamente na época foi um dos primeiros a cobrar pré-pago, esse tipo de serviço, e foi isso. E crescemos, né? Ficamos anos nisso. Quando eu vendi a empresa, já tinha mais de 50 colaboradores na época. Vendi por desgaste, não porque eu não amava, mas porque eu sempre criei pontos de mudança na minha vida. Sempre tive isso em mente. Tipo assim, quando eu chegar aos 30 anos, eu tenho que fazer uma mudança. E eu tava com 30 anos, eu tinha uma opção de vender. Não foi uma boa venda, sinceramente. Eu praticamente comecei do zero, porque eu fiquei com imóveis, mas imóveis não gera rentabilidade, estava gerando até despesa. E aí eu voltei, né? E aí eu demorei um pouco, né? Aquela fase, tu vende um negócio desse, você ama muito o que você faz, vai dar às vezes aquele momento triste, né? E aí daqui a pouco você volta, né? E aí fui estudar o que fazer, aí estudei o setor de telefonia, né? Que era um setor próximo. E aí eu vi que a área de telefonia era uma coisa amadora, era um negócio extremamente mal feito. Eu falei, pô, vou investir nisso. Aí eu convidei achei uma empresa de VoIP, né? Que é um dos meus sócios hoje, que é o Igor. E aí convidei ele para um projeto, onde eu bancaria o projeto para fazer acontecer. Aí eu fiz um primeiro planejamento de automação, né? Visando melhorar, fazer mais automatizado. E no final nasceu a Falipaco, né? E foram 4 anos para chegar nesse projeto, para conseguir executar ele, para fazer ele acontecer, sem nenhuma certeza de que daria certo, né? Então hoje já fazem 4 anos, estamos indo para o 5º ano já que está no mercado. A gente ainda é o único que tem uma solução 100% automatizada no mercado de telefonia com PBX. Então a gente tem uma empresa praticamente 100% automatizada. Você estava me contando ontem que você consegue, né, em poucos minutos comprar e configurar em... Porque o conceito, assim, como todo projeto, e é sempre importante, eu sempre cito isso para as pessoas, né? Eu gosto de ter visão de futuro. Eu gosto de olhar para o futuro e ter uma visão. Mas não necessariamente eu tenho que ter um planejamento específico. Porque o planejamento específico, às vezes, nos coloca dentro de um quadrado. Então, ele nos limita, né? E hoje é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Então, na minha opinião, a gente tem que ter esse lado de visão, né? Então, quando eu olhava para frente, conforme o produto ia evoluindo, eu também evoluo como pessoa. Então, eu vou conseguindo aprimorar e melhorar. Então, no primeiro momento, eu imaginava uma plataforma de venda de telefonia de canal de voz. Depois, eu consegui entender que eu conseguiria fazer com o PBX automatizado. Depois, eu consegui entender que eu conseguiria unir os dois automatizados. Aí, eu consegui entender que eu conseguiria fazer a cobrança automática e tudo mais. E aí, eu fui evoluindo como produto. E esse projeto, ele é muito especial para mim, porque eu tinha um desafio, que era criar uma empresa não dependente da minha pessoa. Né? Que não usando aquela lição do passado, né? Usando o tempo que você precisou ficar ausente, como fazer um negócio perene e sem tanta dependência. Isso. Então, aí eu tive um sócio por um tempo que foi o Roger, que era um profissional de marketing, né? E a gente atendia grupo como Roxo João e tudo mais na época. E eu aprendi bastante coisas com ele. Né? Algumas coisas que eu aprendi e que são bastante complexas em termos de pergunta, por exemplo, o que para ti é mais importante? O novo cliente ou o cliente antigo? Né? Então, assim, o que vale mais para ti? É manter ou um novo cliente? Então, assim, sei lá, se eu perguntar para cada 10 pessoas, talvez 10 digam que é manter o cliente. Né? O ponto principal aqui, o ponto-chave, é por que o cliente está saindo, né? Então, se ele está saindo, é porque o teu modelo de negócio provavelmente não é para aquele perfil de cliente. E aí a gente normalmente as empresas tendem a cometer um erro que é trabalhar 80% do tempo para 20% dos seus clientes. Então, eu vejo o tempo todo empresas de software, empresas de tecnologia, fazendo atualizações e melhorias que são para 1 ou 2 clientes. Né? Não para o universo. Não para o universo. Então, a regra geral minha eu não estou preocupado com os que querem sair. Pelo contrário, eu deixo eles saírem. Eu não gero fidelização, eu não dou multa para eles. E muitos deles voltam, né? E isso é um ponto importante também, né? A gente fala assim, vamos prender os clientes, né? Então, isso desde a época de telecom, eu me lembro que eu trabalhava com uma tabela dinâmica de valores. O que era isso? Então, todos os meses, se o meu preço atualizava, o do cliente atualizava. Eu nunca tinha um cliente com carteira atrasada ou com produto desatualizado, né? E isso vem muito de tu ter que conquistar teu cliente todos os meses, né? Então, na própria Paco, né,
eu tive esse aprendizado. E como é que eu consegui chegar na Paco também, né? Tem um meio do caminho aí, né? Porque, pô, como é que você bancar um projeto desse? Então, eu trabalhei muito com vendas de SPs, né? Eu vendi muitos provedores de internet. Né? Os processos de M&A. Os processos de M&A, exato. A gente tem uma boutique de M&A, né? E foi isso que hoje ajudou a gente chegar onde a gente está como grupo, né? Porque, obviamente, trabalhar com tecnologia é um investimento de longo prazo. Você investe muito, por muito tempo, para que no futuro você retorne, né? E uma coisa que, quando eu estudei bastante a parte de M&A, você entende o poder do equity na vida do empresário, e quando você consegue transbordar isso para a pessoa, você consegue trazer àquela pessoa isso, a dimensão que é isso, ela entende que ela não tem que mais trabalhar pelo resultado que ela vai ter no final do mês, e sim pelo resultado futuro que ela vai gerar de patrimônio. Então, assim, tem muito cliente meu que fica apavorado quando ele entende quanto realmente ele ganha por mês. Porque ele olha aquilo que sobra no bolso, e aí ele fica às vezes triste com isso. Mas ele não está vendo aquela geração de patrimônio que ele está ganhando. Então, o valuation futuro que ele vai adquirir com isso. Então, com esses aprendizados de vida, eu estudei um ponto, que primeiro era a questão de o novo cliente, né? Então, me basear naquilo que é o volume, que é a escala. Como é que eu entendo isso? Porque quando a gente estuda a parte de M&A, você entende que quanto maior o volume da tua carteira e menor o ticket médio, é menor o risco para o investidor. Então, é uma empresa que, em termos de valor de mercado, ela vai ter um valor maior. E aí, para mim conseguir atingir um público maior, porque nós estamos falando de 2 pontos. Primeiro, todo mundo me dizia, não investe em telefonia fixa vai acabar, né? E não acabou no mundo inteiro. O que ela vai fazer é mudar. Ela muda para ter mobilidade, que é o que a gente entrega hoje. O cara pode estar com o telefone fixo. Ele pode atender de qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, né? Tipo assim, eu quero o móvel dele. Hoje a gente já tem até número móvel também, né? Dentro do PABX, né? Mas o móvel dele do celular, ele não leva para os Estados Unidos lá. Ele tem que pagar uma taxa extra para poder atender. O nosso não, ele tem que ter internet. Então, o fixo, ele mudou, né? Ele muda a questão de perspectiva das pessoas. E a gente fala em PABX, as pessoas falam, pô, mas bem-vindo à minha empresa, né? Não é isso. O que é uma Alexa? Né? O que é isso se não PABX, né? Se não é, por exemplo, eu dizer 15 e ele abrir uma porta, eu apertar 25 e ele ligar uma câmera. Então, a lógica do que faz um PABX é uma lógica de automação. A voz é uma delas. Então, quando você começa a entender o potencial daquilo, você entende que você tem uma geração de produtos infinito em cima daquilo. Então, a gente só no grupo de telefonia que a gente acaba percebendo o quão grande e vasto é isso, né? Bom, com relação a demais empresas, então, desde o princípio, eu me lembro que foi no dia 6 de março de 2021, acho que foi 2020, foi o ano da pandemia, foi 21, né? Pedaço em 20, 21, né? Me lembro que foi dia 6 de março de 2021, a minha agência fez um teste de campanha no Facebook. Vamos fazer o primeiro teste para ver se vai vender a Falipaco, né? Vendeu 2 mil no primeiro dia com R$600. Vendeu 2 mil de conversão no primeiro dia. Dali em diante, a empresa não parou mais. Eu virei atendente, comecei a fazer atendimento, eu sócio, tentando comentar. E assim, desde o princípio, eu tinha como parâmetro o seguinte: eu preciso cuidar do atendimento. Porque é onde faz a diferença. Porque é onde eu decido qual operadora de celular eu vou. Então, assim, tem que servir para mim, né? Tipo assim, eu tenho que olhar e dizer assim, faz sentido para mim isso. Então, desde o dia 15 de março em diante, a gente já tinha atendimento 24/7. Então, a gente era uma empresa que na época vendia um produto a R$29,90. A gente era de longe o mais barato de mercado, era sem fidelidade. O cliente leigo conseguia contratar em menos de 10 minutos sozinho, então ele não precisava mais de um técnico. Então, assim, foi no ano da pandemia. Quer dizer, no momento que todo mundo tinha que sair de seus escritórios, eu tinha uma solução pronta para isso, né? Para trabalho remoto. Para trabalho remoto. Então, a gente, obviamente, deu um boom muito grande nesse período. Foi um primeiro ano incrível, né? Como toda empresa, tu vai ter diversas dificuldades, né? E a gente teve várias, porque além de eu criar um atendimento 24/7 numa empresa com ticket médio baixo, com alto investimento em tecnologia, eu ainda entrei num novo tipo de cliente. Como assim? Eu fui para o não comprador. Não sei se tu conhece um pouco o conceito de comprador e não comprador, né, de comunicação. Então,
Comprador, para as pessoas, é aquele cara que vai lá no Google e diz, eu quero comprar um PBX, eu quero comprar uma linha de telefone. Com a decisão pronta. Ele vem com a intenção já, né? O não comprador, o cara que não tá nem aí para isso, nem pensou Nem sabe que existe. nem sabe que existe. Então, praticamente, a gente foi o primeiro a lançar no Facebook e Instagram mídia para vender isso. Então, assim, na época não tinha telefone PBX, né? Não existia. Tanto é que a gente não tinha nem os números do setor, a gente não conseguia nem ter os números, porque não existia, né? Tu tinha só investimento de branding em operadoras, mas não um produto específico, né? E aí, na época, a gente lançou, foi desafiador, porque tudo a gente estava sendo o primeiro a fazer. E por que o não comprador? Porque o comprador, eu teria um volume ali em torno de 9 milhões de empresas que poderiam ser ali compradores. Mas quando eu olho para o não comprador, eu tinha quase 70 milhões, tinha 60 e poucos milhões, porque eu estou falando do profissional liberal, o autônomo, o cara que está entregando gás, né? Eu me lembro de casos, né? Por exemplo, liguei para um cara e vendi um ramal extra, né? E aí o cara, ele entregava gás, ele tinha bem-vindo ao gás dele, né? Então o cara, mas quantas pessoas tinha na empresa? Só ele. Ele era a única pessoa da empresa. Aí eu perguntei, pô, cara, mas quando tu tá instalando gás, alguém te liga, o que acontece? Ele falou assim, pô, não, eu vou ter que retornar depois. Eu falei, mas por que tu não bota a tua esposa para atender, por exemplo? Ah, pode? Não pode, a gente bota um ramal extra no telefone dela, vai tocar no telefone dela. E dito e feito, ele fez isso, né? Então, assim, foi muito satisfatório. E disso nasceu o Paco, né? Que é o personagem, que é a arara azul, né? Por ser Paco, porque é uma palavra que não traduz, né? Então é uma palavra universal, vamos dizer assim, né? Então eu posso expandir para qualquer país, vai continuar sendo Paco. E virou a nossa marca de varejo, a nossa marca para escala no grupo, né? Então tudo que é produto escalável vai para Paco, né? E hoje a gente tem 11 startups, são 18 empresas, né? E são 11 startups. E a gente hoje construiu uma fábrica de startups, né? Então, por exemplo, se uma startup entra no grupo, a gente tem uma agência de marketing, a gente tem uma empresa da área administrativa financeira, a gente tem um escritório jurídico que apoia, a gente tem um escritório tributário que apoia, né? Então, a gente tem fábrica de software, que é a Bizi. Né? Toda governança. Basicamente, você montou um centro de serviço compartilhado que atende todos os negócios, né? Para ter a governança mais centralizada. Perfeito. E não é assim, é até mesmo para ter foco, porque cada empresa tem um sócio, né? Cada sócio tem o seu foco, a sua meta. Seu core business, seu core business, e transforma esses negócios em mais profissionais. E nasceu de uma necessidade interna e hoje a gente vende até para grandes empresas no Brasil. A gente já são clientes desses produtos nossos. E dos mais diversos ramos, né? A gente, por fazer a Paco, a gente teve que aprender muito sobre automação. Como eu disse, a Paco tem dois processos manuais só, que seria um processo, é a questão do número de telefone, que as operadoras não têm automação para a gente usar números de outras operadoras. Né? E o segundo processo é o processo de portabilidade, que a passagem da portabilidade, né? Isso, ela é manual. O resto todo nosso é automatizado. Ele fatura sozinho, emite nota fiscal sozinho, vende sozinho, faz o upgrade sozinho. Ele é 100% automatizado. E é uma realidade hoje, até no mercado de telecom, né, nos ISPs, o cliente não consegue ser digitalizado. Eu brinco que o ISP é bom em hardware, mas ele deveria ser uma empresa digital. O cliente não consegue fazer upsell do seu plano, fazer cancelamento automático. Hoje ele depende ainda muito de uma central de atendimento ou da loja física. Sabe que eu vejo muito isso, e para mim é uma coisa que é um problema enraizado na cultura, né? Porque a gente valoriza muito aquilo que a gente enxerga, mas aquilo que a gente não tem, que a gente não consegue tocar, que é o software, que é a tecnologia, é intangível, né? Isso, que é um bem intangível, a pessoa não consegue investir. Então, eu sempre cito, o grande problema desse setor é que eles não entendem o grande valor que é isso, né? Assim, eu consigo ser hoje talvez o melhor custo-benefício do mercado exatamente porque eu sou automatizado. Eu consigo ter muito menos pessoas. Então, hoje, o nosso grupo tem 11 startups, a gente deve estar próximo aí de 90 colaboradores diretos, e é incrível, porque é muita pouca gente para a quantidade de startups. Sim. Mas por quê? Porque o nível de automação é muito alto, né? E a gente faz automação hoje para diversas empresas no Brasil, né? E a gente virou especialista nisso. Então, a gente consegue exatamente qualquer tipo de plataforma, a gente consegue construir funis automatizados, que é uma junção da Flarebee, que é a nossa agência, que faz toda a questão de protótipo, de
demonstrar que, assim, qual o problema das fábricas de software? Por que muitas quebram, né? Porque existe a expectativa do cliente, então o cliente tem uma expectativa, eu quero isso aqui. E existe o programador. Então o cara vem com um monte de expectativa, o programador entrega uma coisa que às vezes não tem a ver com a expectativa dele. Muitas vezes o cliente também não consegue especificar isso, né? Porque ele acaba sendo leigo muitas vezes. Não, ele não tem as ferramentas. Né? Ele não sabe o que fazer de fato. Ele tem a ideia, mas ninguém diz para ele as ferramentas que ele tem. Fornece lá a chave de fenda, a ferramenta tal. Ele não tem isso. Então eu acho que o principal diferencial nosso aqui é que por ter a gente ter agido em tantos ramos e trabalhar em tantos ramos, a gente acaba tendo uma experiência mais vasta, mais ampla com as coisas. E outra, tu vai contratar uma empresa específica, ela só faz aquilo. A gente se responsabiliza pelo todo, né? Então a gente consegue hoje fazer o teu software, a gente tem empresa de call center, então a gente consegue fazer a parte de atendimento. A gente tem no grupo, junto com o meu sócio, o professor Edson, a de Paco, né? Então a gente consegue fazer a monitoria de qualidade desse atendimento. A gente tem a agência que faz a comunicação e venda. Então a gente consegue se responsabilizar pela entrega. É um ecossistema no geral, né? Apesar de serem várias empresas, no final você está trazendo uma experiência mais unificada, com soluções integradas para o cliente, né? É isso. Perfeito. E o que a agência faz na fábrica de software? Ela entrega para ti tudo prototipado, tudo desenhado. Toda a usabilidade. Tudo. E sem as limitações de um desenvolvedor. Tipo, não tem um desenvolvedor nesse projeto até o primeiro momento. Aí fica tangível, né? Ele vê o protótipo, né? Ele vê a cara, vamos dizer assim. E você economiza muitas horas em desenvolvimento. Porque o desenvolvedor, ele só tem que executar aquela função, né? Ele pode acrescentar valor, mas ele tem que executar. Fica muito mais prático. Beleza, bacana. Me conta um pouco, Carlos, assim, para a gente ir agora para um fechamento do nosso papo. Se você encontrasse o Carlos de 20 anos atrás, quanto tem da sua trajetória? 20 anos? 25 anos. 25 anos atrás. Se encontrasse ele hoje aqui, frente a frente. Sim. Que conselho você daria? Fala assim, cara, vai por esse caminho, ou evita esse erro, ou tenta esse acerto que eu fiz, repete ele mais vezes. O que você deixaria? Eu acho que a principal lição tem a ver com a questão de valuation, equity e escala, tá? Assim, o que eu, na época, quando eu tive telecom, meu ticket médio era R$5.500, telecom. Então eu era um cara que era venda pessoal dedicada, era uma venda direta, extremamente, absurdamente preocupado com qualidade, redundância, latência de rede. Então era um cara muito, muito técnico nisso e que não aceitava perder um cliente, assim, né? E isso é ego, né? Isso é bobagem, na verdade, né? Métrica de ego, né? É uma métrica de ego. Você não está perdendo o cliente. Aquele cliente não era para ser teu. Porque a gente não tem que se adaptar a todos os clientes. A gente tem que construir uma cultura, um produto que seja para a maioria, para aquilo que a gente espera atender. E aquele cara ali, sim, nós vamos fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente oferta. Eu não estou dizendo que a gente não tem que mudar ou não tem que evoluir, não, pelo contrário. Tu tem que ser. A gente hoje está construindo a nova Paco agora, que vai lançar daqui uns 60 dias. O tempo médio de contratação deve cair de 9 minutos e meio, que é hoje, para em torno de 4 minutos a 5 minutos. O que é isso? Isso é evolução. Eu não tenho nenhum concorrente ainda, eu estou evoluindo o produto. Eu não tenho ninguém competindo nesse mercado. E ainda assim, eu estou melhorando meu produto. Dando um passo à frente. Então, o meu ponto aqui principal é entender isso. É entender que a escala e o equity gera mais retorno, entendeu? E outra, assim, para mim, trabalhar nos setores que são setores que geram mais riqueza. Né? Tem até nunca esqueço, tem uma piada, de certa forma, tem uma jornalista entrevistando um petroleiro russo, né? E aí ela chega pro petroleiro russo e comenta pra ele assim, pô, se tu não trabalhasse se não tivesse dono de petróleo, né? O que tu faria? E ele falou, trabalharia com petróleo, né? E ela é insistente, querendo que ele dissesse outra coisa, né? Aí, em determinado momento, ele se irritou e disse assim, tu não tá entendendo. Eu posso abrir uma casinha de cachorro-quente, mas eu vou estar trabalhando com petróleo, porque vai ser na frente da empresa de petróleo. Então, é onde está o dinheiro, né? Então, assim, sempre buscar setores, como é o setor de telecomunicação, o setor de serviços, né? O setor de software, né? São setores que, todos esses setores têm muito dinheiro, né? E tem uma busca contínua por eles e tem um crescimento futuro. Então, são pontos que eu trabalharia, talvez eu teria sido muito mais direto do que eu fui, né? E talvez hoje estaria bem melhor ainda,
né? Mas assim, acho que tudo é uma jornada, né? É uma jornada, assim. A gente é moldado pela quantidade de porrada que a gente leva. Então, assim, eu acho que é isso. Uma vez perguntaram pro Musk, né? Eu gosto muito disso. O que faz você ser o que você é, né? E aí ele responde pro cara com uma pergunta. Quanta porrada tu aguenta? Né? Então é isso, né? Você vai tomar muita porrada, você vai errar muito mais do que você vai acertar. E outra coisa, não trabalhe pelo dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência, né? O que eu gosto, o que me dá muito prazer é eu apresentar e eu ver que eu excedi as expectativas. A realização, né? A realização, é que a pessoa se surpreendeu com aquilo. E esse é o caminho certo. Aquela pessoa pode até não ser o teu comprador. Mas ele vai ser influenciador de um outro. Mas ele vai ser influenciador de outro e é uma questão de plantar, né? Então, todos os dias a gente tem que ficar plantando. E a colheita vai vir, é uma questão de tempo. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer falar com você. Foi uma aula de empreendedorismo aqui. Dá vários capítulos, né? Eu acho que você tem que seguir os passos do professor Edson. Escrever um livro também, que já tá na hora, que tem muitas histórias aí. Vou pedir uma ajuda dele, né? Exatamente. Então, você que está assistindo a gente, ouvindo, a gente terminou o nosso papo leve com essa aula de empreendedorismo e te convido para os próximos capítulos com outros empreendedores, outras lições e que isso possa agregar aí na sua vida, na sua jornada. Um abraço, até mais. Tchau.